Vamos trabalhar, né? Vamos. Nós estamos abordando nesse live a questão administrativa, como é que se opera, como é que se administra uma organização, né? Então, como nós mencionamos da vez passada, a questão da administração começa pela estrutura documental dos objetivos mencionados no artigo que define a finalidade da organização, o quadro de tipo de associados e pela maneira como você compõe o grupo de administração do processo. Então, esse é o princípio básico que vai nortear todo o funcionamento da organização. Muitas vezes as pessoas não têm o entendimento de para que servem os demais conselhos. Você tem o conselho de administração, tem o conselho, né, fiscal, por que outros conselhos? Né? Existe essa pergunta constantemente. Se você fosse uma empresa, você contrata os profissionais que vão trabalhar contigo e acabou, não tem nenhum tipo de questionamento nisso. No entanto, por ser uma organização associativa, não posso simplesmente contratá-los como eu queira contratar. Não, o conceito é diferente. Eu tenho que convidá-los a compor o conselho de profissionais do processo. Então, se eu preciso desses profissionais, eu preciso que eles estejam participando de um conselho. Se eles não quiserem participar, não tem problema nenhum. Agora, nós somos obrigados a colocar à disposição de que, uma vez trabalhando juntamente com a associação, que eles podem ser associados por profissionais e, automaticamente, por ser um profissional que está nos ajudando a realizar as atividades, então eu posso isentar o pagamento da anuidade dele, mas tem que fazer com que ele componha esse trabalho para que ele defina a questão de ética profissional, que consiga, com isso, criar todo um conselho, né, de orientação dos profissionais do processo. Então, não é simplesmente como uma empresa convencional que eu contrato ele, acabou e obedeço as funções, né? Não é bem isso. E, graças a esse tipo de trabalho, que há uma humanização, nós falamos dos trabalhos do processo. E eu preciso respeitá-los no ponto de vista profissional dele, nesse mecanismo, mas também ele tem que estar coerente com as suas opiniões profissionais dentro do conceito daquela organização. Então, se a organização é de meio ambiente, se é de saúde, o que for, então eu tenho que ver qual é o meu público de atividade e aí compor com eles. Então, na existência desse conselho complementar, é praticamente quase que obrigatório ter isso em qualquer tipo de atividade. É lógico que, dependendo do tipo de atividade, pode exigir mais tipos de conselho diferentes. Então, o caso, por exemplo, educacional. Quando nós formos fazer uma escola, por exemplo, infantil, eu tenho uma exigência que como é que é feita a escola infantil? Porque existe uma legislação que me define esse processo, a Lei de Diretrizes Base de Ensino, a LDBE. Então, com isso, podemos colocar, somos obrigados a colocar, além do conselho de professores, nós temos que colocar o conselho dos pais, que são representantes nesse processo. Se fosse uma empresa, é apenas um conselho só, com tem as reuniões de pais e professores no processo e não dá bola no mecanismo. Agora, se a escola é uma escola comunitária, como previsto na legislação, então eu tenho que ter o conselho dos professores e dos pais. Agora, quando vou ao nível universitário, nível superior, por exemplo, então, nesse caso, por exemplo, já deixa de existir o conselho dos pais no processo e passa a ter o conselho dos alunos, porque ali são os maiores de idade que estão participando daquele processo. Então, eu vou ter o conselho dos professores, da mesma forma, mas também devo ter o conselho dos alunos. Já que, uma vez que existe o diretório acadêmico nas escolas, um monte de obrigações, eu tenho que cumprir essas ações no processo. Então, a estrutura administrativa de uma organização depende muito mais daqueles objetivos que você escreveu no seu estatuto principal no processo e pelas atividades secundárias que você vai desenvolver e você vai definir esses conselhos. E esses conselhos, eu tenho que criar uma normatização de como gerenciar isso. Qual a capacidade, limite e o poder desse conselho? De uma forma simplista, vai estar escrito no estatuto quais são as suas funções. Então, está lá descrito isso. No entanto,
esse tipo de descrição desse processo, ela não é ainda completa no mecanismo. Ali é só para nortear o processo. Então, é preciso verificar se o conselho de professores vai se reunir, de que forma, vai tomar decisões, né? Quais decisões que podem tomar, quais as decisões que eu preciso que passe pela Assembleia Geral ou então apenas pelo Conselho de Administração. Então, eu preciso descrever como é que eu devo fazer isso. E dependendo das atividades que eles vão querer fazer o processo, então eu preciso criar dentro do meu plano de contas, né, da contabilidade, um centro de custo com os respectivos conselhos. Porque eles podem ter despesas necessárias para as reuniões deles, pode ter, como disse, confraternizações, pode ter uma viagem necessária para melhorar a qualidade pessoal, eles podem participar de congressos ou de reuniões externas, então vai ter despesas sobre isso. Assim como eles também poderão prestar serviço a outras organizações e ter receita também com isso. Então, com isso, eu tenho que mencionar de que forma, qual a atividade, qual a limitação, qual é o poder que eles têm nessa atividade, os conselhos, e daí essa informação tem que ser transmitida para que no plano de contas amanhã tenha uma despesa de combustível de carro. Foi para quem? Para o professor vir trabalhar, ou o profissional vir trabalhar só, ou então essa despesa foi de um evento que ele participou, um congresso que ele participou, então ele pode me trazer despesas do congresso, de hotelaria, de restaurante, de passagem aérea, um monte de coisa nesse processo, e ela vai estar lançado na contabilidade como despesa geral da associação, mas no plano de conta está separado que houve esse tipo de melhoria e que foi pago pela associação uma série de eventos para que o profissional pudesse melhorar nesse processo. E esses dados vão ser compilados no final do ano, no relatório de atividades no final do exercício, do processo, que além dessas pessoas trabalharem, darem aula, coisa parecida, ou prestarem serviço à organização, eles estiveram presentes nesses eventos tal, e isso foi custeado pela associação no processo. Então, o benefício por estar participando disso. E isso posso dar pontuação ou melhorias em relação a isso, um plano de cargos e salário que possa ser criado. Então, são fatores que na estrutura administrativa convencional de uma empresa não existe e são características especiais dentro de uma associação, de tal maneira que possa melhorar a condição desses grupos de trabalho por estarem trabalhando de uma forma associativa, e não simplesmente com a empresa que é um mando, execute a atividade e acabou. Então, ela vai ter um trabalho muito mais participativo do processo, vai ter uma espécie de uma colaboração melhor desse pessoal para que a gente atinja as metas de produtividade ou de atividade conforme o que está sendo proposto na associação. Então, isso é um fator que normalmente numa empresa não existe e que na associação tem que ter esse cuidado desse processo. Então, por isso que a gente sempre brinca, né? Que administrar uma associação é pior que administrar uma empresa de SA de capital aberto, né? Porque tem uns detalhes assim que não é convencional na administração comum de uma organização, de uma empresa. Por isso que a gente fala que esse assunto tem que estar sendo estudado na academia, para que isso possa estar fazendo parte de um processo de conhecimento de todos os profissionais desse mecanismo. Porque, infelizmente, o profissional dentro do seu curso de administração não vê esse detalhe. Então, como isso não existe numa empresa convencional, não tem esse tipo de organização. E esse tipo de trabalho, ele tem dois aspectos. Do ponto de vista estatutário, que é uma coisa, mas nessa parte operacional, eu preciso criar uma espécie de um organograma disso. Então, um dos pontos principais da associação é criar realmente um programa de trabalho, no qual, nesse programa de trabalho, eu seja transferido, transposto num gráfico de quem são os conselhos, onde os conselhos estão, como é que eles se comunicam entre eles e qual a hierarquia desses conselhos. Então, isso é definido através de um gráfico chamado de organograma no processo. Então, esse é um dos pontos principais que tem que definir. Você tem a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que são decisões supremas no processo,
Aí tem os conselhos depois compostos e quem controla quem tem a ordenação do quê, para que não vire uma anarquia, que amanhã um conselho qualquer de profissionais ou professores, ou o que for, resolva fazer uma assembleia da sua maneira qualquer e não está regulamentado isso, né? Então, por exemplo, eu tenho assuntos dentro da administração, que é o conselho que eu tenho que fazer com que haja decisões estratégicas do trabalho, que é importante que seja discutido isso a nível de conselho, de uma assembleia, ou não, né? Então, essa definição que vai estar descrito nas normas administrativas, até onde o conselho de administração tem o poder de resolver sem que convoque uma assembleia. Até que momento o Conselho Fiscal tem o poder, sem necessidade de convocar uma Assembleia Extraordinária. Os profissionais nos seus conselhos, eles podem fazer assembleias parciais ou não? Então, são situações que eu devo escrever isso. Por quê? Tem alguns assuntos, no caso, vamos supor, na área, tanto na área de profissionais médicos ou na área, por exemplo, de professores das escolas, um monte de coisa, tem muitas decisões que eles têm que tomar entre eles que não afeta a administração do processo. Então, eu posso permitir que eles façam as assembleias parciais, decisão entre eles, mas essa decisão final do processo da assembleia parcial tem que ser submetida ao conselho de administração se aprova aquela decisão deles ou não, ou se essa matéria é matéria para uma assembleia extraordinária para subir para uma decisão maior. Então, eu devo criar na estrutura do estatuto que, quando tiver essas possibilidades, a necessidade dos conselhos, né, complementares, possam também ter o direito de fazer as assembleias parciais entre eles, certo? Porque, na maneira quando se chama a assembleia, ela é diferente um pouco da conotação de uma reunião do conselho. A reunião do conselho é muito mais deliberativa para decisões administrativas daquele conselho. Quando nós estamos falando de conselhos profissionais, está convocando uma assembleia parcial para discutir assuntos profissionais e que tem uma importância muito grande que afeta todos que estão dentro daquele conselho. Então, com isso, né, pode-se manter, pode-se estruturar a necessidade de criar os conselhos, assembleias parciais no processo. Então, esse tipo de ação, essa estruturação desse mecanismo, que é um ponto diferente de uma empresa convencional. Na empresa convencional não tem esse tipo de coisa. Numa empresa de SA também não tem esse tipo de relacionamento no processo. Então, com isso, pode ser feito todo um trabalho no qual há uma necessidade de discutir, né, como é que funcionam esses conselhos, descrever isso não só no estatuto, mas sua forma operacional. E esse assunto não é assunto de regimento interno, ele é uma coisa mais caseira, que nós chamamos, que são normas administrativas e as normas operacionais. Esses documentos, normalmente, as associações não fazem o mecanismo, que é muitas vezes regulamentar o estatuto através do regimento interno. No entanto, com isso, se preocupou tanto em pensar no macro do processo que não pensou no micro das atividades do mecanismo. A questão do regimento interno, nós sempre falamos, pode deixar por último, não precisa fazer agora, isso não tem obrigação de fazer. Não há necessidade de fazer, porque é muito mais importante resolver as normas administrativas do dia a dia e operacionais para que sejam um conjunto de regras para como administrar, como conduzir a organização, ela é muito mais importante do que simplesmente escrever um regimento interno, e o regimento interno nada mais é do que uma descrição mais detalhada do estatuto e muitas vezes perdeu-se um tempo enorme naquele documento e não tem prática daquilo. E eu preciso resolver o dia a dia do mecanismo. Então, essa parte é uma das partes mais difíceis que o pessoal não tem levado em consideração. Isso é, uma associação tem uma série de ações, por exemplo, no seu controle administrativo. Vamos supor assim, pagamento. Como é que eu pago o quê? Né? Se você tem um recebimento de dinheiro, tem contrato, está marcado isso, tem trabalho que receba o dinheiro,
Então, eu tenho que ter despesa no processo. E tem despesas de diversos tipos. Uma despesa fixa, que nós falamos, que é a conta de luz, a água, o telefone, aluguel, que são despesas fixas. Né? E isso é uma despesa fixa administrativa, que tem que ter todo mês, não tem como fugir. Agora, eu vou pagar um determinado tipo de prestação de serviço para alguém. Ah, bom, então tem que pagar alguém alguma prestação de serviço? Por favor, qual a origem do documento? Não é assim, eu tenho que pagar, eu gastei isso aqui, uma nota aí, e me dá ressarcimento sobre isso. Não, espera aí. Do que se trata isso? Né? A despesa para qual que é? É uma despesa administrativa, ou despesa de um departamento, ou de uma atividade qualquer? Então, com isso, eu preciso descrever isso para saber como é que eu devo autorizar. Ah, não, contratei uma prestação de serviço para nós. Ótimo. Por favor, tem um contrato de prestação de serviço aprovado? Se você não tiver um contrato de prestação de serviço dessa pessoa, como eu vou pagar? Não pode dizer. Então, tipo assim, o caso clássico do pessoal da área de contabilidade, presta serviço para a associação, ótimo, tem contrato? Não tem contrato, não pode pagar. Não, mas eu presto serviço para a associação, ótimo, mas tem que ter um contrato. Tem que me dizer quanto que é o valor, quando, como que eu devo pagar, qual a responsabilidade das partes do processo, para ver se eu posso pagar ele ou não. Então, não é porque ele é contador meu que me mandou nota fiscal desse mês, eu pago ele. Não. Está previsto no contrato que esse mês tem que pagar? Todo mês? Quanto que é isso? Né? E assim por diante, eu preciso definir isso. Então, isso, por exemplo, são atos que muito mais complexos do que uma empresa de SA. Né? Por que motivo? Porque muitos desses recursos que você, às vezes, recebe na organização, eu sou obrigado a prestar conta com outros do governo, ou com meus financiadores, ou com meus investidores no processo. Então, eu tenho que ter uma contabilidade bem definida, bem estruturada, para dar segurança que não houve desvio de dinheiro. Pagou esse contrato para quê? Né? Então, não pode simplesmente me aparecer na despesa que teve lá despesa de X valor para tal atividade e aquilo não está nem no plano de trabalho. Não estava planejado aquela despesa. Então, não é cada mais de um ano. Né? E esse entendimento que é extremamente complicado, porque o pessoal não tem essa preocupação de fazer com que haja toda uma metodologia de passo a passo para que possa fazer esse tipo de ação e que, com isso, possa definir um plano de contas e a forma de pagamento do processo. Então, normalmente, as pessoas não fazem isso. Faz normalmente de uma maneira bem grosseira, de um aspecto simplista, e aparece com nota fiscal, tem que ter nota fiscal para demonstrar a despesa. Ah, é? Então arruma nota e vem, entendeu? Não é esse procedimento. Isso é a brincadeira que nós sempre falamos, né? Isso não é cada mãe Joana, é uma associação, né? É uma organização que tem que ter, né, todo um conhecimento sobre isso. E com isso eu sei se o dinheiro é para receber para tal finalidade ou com que eu devo pagar com aquele dinheiro. Porque no caso, por exemplo, de uma associação, está prestando um serviço particular ou para um governo ou para uma empresa, está fazendo prestação de serviço, estou vendendo serviço. Por outro lado, eu fiz um acordo, uma subvenção governamental que eu recebi para desenvolver uma outra atividade. E eu preciso separar essas contas, eu preciso separar essas notas. Não é porque está no mesmo CNPJ que eu vou tudo em um só. Não, porque a questão da subvenção, eu estou sujeito a um dia ser fiscalizado, ou no acordo que eu fiz juntamente com aquele órgão, eu preciso estar, eu estou me responsabilizando fazendo uma atividade. Tanto que essa atividade, por exemplo, que eu vou receber através de uma subvenção pública, eu não posso colocar na contabilidade como receita, porque não é receita. Porque eu tenho um documento dizendo, inclusive, que se sobrar dinheiro tem que devolver. Então, não é receita que mesmo que entrou dinheiro. Então, todo mundo fica assim, como assim? Entrou dinheiro, não é receita? Não. Nem todo dinheiro que entra no CNPJ da associação pode ser receita. Então, esse caso de uma subvenção, por exemplo, ele é considerado o quê? Um passivo. Porque eu preciso cumprir as ações, é uma obrigação que estou cumprindo, e por isso estou sendo pago por essas obrigações. Se por acaso sobrou dinheiro, a lei me fala que sou obrigado a devolver ao ente público que me deu esse dinheiro. Então não era seu. Como é que você vai considerar aquilo como receita sua? Você tem que devolver o resto.
É claro que não é seu, não é isso? Então é um passivo a ser executado. Então precisa separar no plano de contas. Agora, eu presto serviço para alguma outra organização, tá? Eu sou um prestador de serviço no processo. Como sou repassador desse recurso, porque para me prestar serviço, eu preciso ter gente, pessoas físicas e jurídicas, que prestem serviço para mim também. Porque a associação pode ter gente seletista dentro dele e também pode ter pessoas contratado terceiro dela para executar esse serviço. Então, quando eu recebo esse dinheiro para a associação, também não posso considerar ele simplesmente como uma receita dela. Não, recursos para repasses que eu tive. Por quê? Porque eu preciso pagar os terceiros no processo, preciso pagar os meus funcionários, é aquilo que sobrou do processo. Eu tirei os fundos, eu tirei todo o detalhe, e o que houve de sobra nesse processo, isso que é a receita da organização. Então, o que acontece? Dentro da associação, a diferença entre uma empresa é que o faturamento não é receita. Bem entendido. É uma grande confusão que existe aí. O faturamento quer dizer que eu estou movimentando aquele dinheiro. Um é subvenção, que foi um convênio, que é uma obrigação que eu tive que fazer. O outro, prestei serviço para várias empresas, vários segmentos, e eu preciso pagar os meus terceiros no processo. E o que sobrou, resultado, sim. Isso é a receita final. Então, eu tenho faturamento do processo e eu tenho depois a receita oriunda do resultado. E não é lucro, é resultado. Por isso que a diferença da contabilidade entre uma empresa convencional que tem lucro e prejuízo e na associação não tem prejuízo. Ele tem resultado ou não tem resultado. É diferente o processo. Então, são considerações completamente diferentes e a grande dificuldade na contabilidade em entender esse processo, que também, como isso não foi aprendido na academia, então teve que ser criado uma nota explicativa especial para isso e teve que ser feita uma norma de contabilidade especialmente voltado para associações e fundações, que tem um modelo no processo. Foi feita uma norma de contabilidade para isso. Assim como a norma de contabilidade de um sindicato, nada também a ver com isso. É uma outra situação. Por isso que foi criada uma norma de contabilidade dos sindicatos. E assim por diante, a norma de contabilidade foi feita uma classificação diferencial dos procedimentos em relação a isso. Então, o gestor da organização, da administração, que queira administrar a organização, tem que ter um entendimento dessa situação para que o plano de conta possa ser feito a duas mãos. O grupo gestor da organização, com seus respectivos conselhos complementares, e com o agente de contabilidade, para que os dois possam se entender e possa produzir um documento que dê origem a todo um processo de documentação para facilitar o lançamento contábil das ambas partes do processo. Então, isso é uma das grandes dificuldades que existe dentro da organização do terceiro setor, que ela é completamente diferente de uma empresa convencional. Então, esses cuidados que nós temos que observar na estruturação dessa atividade, quando nós queremos fazer a normatização disso. Então, a norma de conta, antes da norma geral do processo do regimento interno da organização, eu tenho que ter essas normas administrativas descritas, como é que eu vou fazer esses lançamentos, crio-se códigos, e aí, naquele organograma que nós colocamos, nós vamos colocar em cima dele o fluxograma depois, para que possa ver qual é o trâmite de cada um documento, para que aquele documento chegue corretamente na mão de contador, ou de arquivamento administrativo, secretário, ou das finanças, como é que vai ser feito isso. Então, com isso, a diferença brutal entre a associação, né, e a empresa é que tem esse detalhezinho que nós chamamos, que é o lado mais complexo, enquanto na empresa a pessoa mistura tudo. E hoje a gente tem um costume extremamente equivocado de que a pessoa, uma empresa, principalmente micro e pequenas empresas no processo, as pessoas não sabem o que é a receita de uma empresa, o que é o resultado e o que é o lucro que a pessoa pode retirar para ela, né?
Então, a pessoa não tem esse controle. Imagina isso numa associação, tá? Então, normalmente, as pessoas tendo dinheiro no bolso, acham que resolveu e terminou o dia, ele não sabe separar se é capital de giro ou capital de investimento ou depreciação que tem que fazer, não leva em consideração nada disso, né? Então, a grande dificuldade de entender esse mecanismo de funcionamento dessa estrutura administrativa de uma associação, ele tem essa complexidade desse detalhe que é definido através desses regimentos e, com isso, vai saber de como é o fluxo de cada um. A grande dificuldade de fazer um software para contabilidade do seu setor que sirva a todas as organizações é quase impossível de fazer, porque por cada tipo de atividade tem detalhes de execuções diferentes e eu preciso criar, né, uma arquitetura de sistema diferenciado para poder ter lançamentos diferentes do processo. Então, mesmo a organização que faz, cuida de crianças, vamos supor, uma creche é uma situação, se ela é uma assistência social, é diferente o processo. Se ele está cuidando de pessoas que estejam com deficiência, é outro processo, assim por diante, começa a ter toda essa diferencial no processo. Então, por isso que a norma de contabilidade deixou bem claro no processo que tem que montar uma espécie de plano. Por isso que em 2000 saiu a norma e depois, em 2002, saiu uma instrução para tentar orientar isso. Só que a instrução da norma de contabilidade ele tentou ajudar e acabou confundindo as pessoas, porque ela misturou, para atividade de assistência social, para atividade de saúde, para atividade de educação. São itens diferentes, mas como ela está na mesma instrução, muita gente pensa que tem que colocar tudo aquilo dentro da contabilidade, e aí faz maior confusão no processo. Então, sua atividade de educação, então você obedece só o item de educação. Aquele item de educação que é colocado na norma, ele é apenas um guia, tá? Então, você tem que adaptar a realidade daquela escola, da educação. Porque se é uma escola infantil, eu tenho uma obrigação, uma maneira de apresentar, numa universidade, uma faculdade, eu tenho uma outra maneira de apresentar isso. Então, com isso, mesmo isso na educação, você tem detalhes diferentes disso. Se a escola profissionalizante é um outro tipo de contabilidade. E assim por diante, essa separação é complexa por causa desse processo. Então, não dá para fazer simplesmente um modelo estanque que você só vai preenchendo os dados e acabou. Então, o que nós temos recomendado é, se não tem o manual, né, ou então o software de contabilidade para associações, como a questão dos lançamentos é a mesma coisa, não tem diferença, então eu preciso criar planos de conta, ícones diferentes de contas, então eu preciso ver qual atividade cada associação faz, e eu crio para eles ícones diferentes, ele lançamento é igual, só que quando você vai fechar o documento, quando você vai colocar o resumo final do balanço dela, eu tenho que ter um cuidado de que tem que obedecer a norma de contabilidade, a 1019, no qual lá tem as notas explicativas e tem os itens mínimos que estão lá. Aqueles itens de mínimo nota explicativa é o que precisa colocar no mínimo no processo. Enquanto que cada uma dessas ações, quando forem feitas com maior complexidade do processo, eu preciso ter mais explicações que normalmente na contabilidade não consigo explicar isso. Então, não tem nenhuma associação no mundo que consiga fechar o balanço como empresa convencional, se deu resultado, não encerra ali, acabou, não existe isso. Se você não tiver nota explicativa, não tem como explicar. Então, tipo assim, fundo de reserva, você conseguiu fazer todos? Né? Quanto que era o valor? Né? Se você conseguiu fazer tudo, ótimo. Às vezes, a maioria das vezes não consegue. Então, tem que mencionar, olha, eu tinha que fazer um fundo de reserva, eu tinha que fazer um fundo tal de investimento, não foi possível, o valor seria isso, mas não foi possível fazer. Eu só consegui constituir X valor de fundo. Então, isso eu tenho nota explicativa, e na próximo exercício eu tenho que compensar aquilo. Porque se não deixar isso, buraco negro no processo, sinal que esse é um prejuízo que vai te estourar a qualquer momento. E assim por diante, que esse tipo de ação tem uma complexidade extremamente grande e a conversa entre o gestor da organização e o agente de contabilidade é extremamente importante
para que haja esse tipo de coesão e fale a mesma linguagem no processo. Então, daí a complexidade da situação, da questão da administração de uma associação. Ela não é tão simples como se fosse uma empresa convencional. Tá? Então, não sei se deu para entender de uma maneira bem resumida. Vamos hoje às perguntas e às dúvidas que o pessoal tem. Verdade, professor. Hoje nós temos bastante perguntas, né? Está bem a tempo. E aí eu vou pedir que os comentários sejam bem objetivos para dar tempo para que todos perguntem, tá bom? Sim. Vamos lá. A primeira que está inscrita aqui é Jocinete. Você, Jocinete? Boa noite. Professor Akashi, eu tive hoje Sim. no Conselho Municipal de Assistência Social, conversei com a presidente, com a Ocineia, dei teu contato. Tive também no Conselho do Direito da Criança e Adolescente, mostrei quanto dinheiro a gente está perdendo de renúncia fiscal, de incentivo fiscal, que vai para o imposto de renda e não volta. O vice-presidente ficou muito interessado nisso. Sim. E agora eu acabei de ter a reunião com o Conselho da Cidade, e aí eles falam em criar um fórum de associação. Eu falei, não, o professor Takashi falou que tem que criar dentro da UB o espaço do terceiro setor, e isso não vai ter gasto para o governo, porque a gente está falando em criar esse fórum, essa casa, faz tempo e nada feito. Sim. Né? Sim. E aí eu fui e falei, eles falaram, não sei o que, eu falei, não, o professor Takashi falou que é para criar uma ABS, para poder vir os produtos do agricultor, sem pagar encargo, sem pagar nada, e falei também do projeto do senhor no lugar de cemitério, todo mundo gostou. Aí o negócio do cemitério está lá parado, mas está lá, eu falei, mas vai ficar parado, no lugar de morte vai vir vida. Aí falei, mandei o endereço do senhor, falei, quem quiser acessar aí. Exato, à disposição. E falei, nossas associações estão todas ilegais, falei para todos os conselhos, está tudo legal. Tem que regularizar tudo, o professor Takashi está à disposição, a Universidade Terceiro Setor à disposição. Aí eles ficam querendo arrumar coisa para ter despesa. E aí não acontece nunca. Falei, não, ele disse que isso é responsabilidade da Ordem de Advogado do Brasil. Lá tem que ter lugar do terceiro setor. Aí eles foram entendendo, e eu acho que eu estou aprendendo alguma coisa. Tá. Outro lugar que você tem que conversar é na Câmara Municipal. Todas as câmaras municipais, por força de lei, têm a escola do governo. Isso é, uma parte das verbas que ele recebe, eles são obrigados a destinar para treinamento e capacitação da comunidade. Então, dentro da Câmara Municipal, precisa verificar quem é o responsável pela escola do governo e pode fazer com que esses treinamentos, capacitação... Ele deve saber disso não, professor. Ele deve saber disso não, porque assim, o dinheiro que sobra, que ele diz que sobra, ele manda de volta para a prefeitura. É assim que nada. A escola do governo é o seguinte, é uma verba preparado para isso, é que muitas vezes não tem como gastar esse dinheiro, por isso que devolve. E como que a gente pega esse dinheiro? Só conversar na Câmara Municipal quem é o responsável pela escola do governo e fazer com que ele cumpra essa etapa para pagar todas as custas de treinamento, capacitação do pessoal, e pode criar um grupo de profissionais que possa ajudar no seu município e não precisa trabalhar de graça, pode ser remunerado através disso. Isso tá? é através da associação? Sim, só pode ser feito através da associação. Então, Muito sua bom. associação, por exemplo, pode, inclusive, formar uma espécie de parceria com elas, de tal maneira que pode ver qual o recurso disponível e, daí, qual tipo de treinamento e capacitação tem que dar ao contador, ao gestor, né, aos pessoal que trabalha nas associações, que as pessoas estão trabalhando muitas vezes sem receber nada. Então, o presidente do CMDCA, ele é um advogado. Tá. Conversei hoje com o vice-presidente. Ele gostou muito de tudo que ele ouviu. Eu falei, você veja o dinheiro que nós estamos perdendo. Eu mostrei 6.000 revistas que eu recebi de renúncia fiscal, que veio de São Paulo. Isso eu.
fora os outros que recebeu. Nessa época de pandemia que as crianças estão em casa sem estudar. Eu falei, olha aqui, ó, o trabalho que eu fiz, ó. Isso aqui é renúncia fiscal. Olha quanto dinheiro nós estamos perdendo. E os contadores não sabem, ninguém sabe do assunto. E aí ele ficou da gente tá conversando sobre isso. E eu falei do senhor, deixei teu contato, entendeu? Se puder ajudar, estou disponível, tá? E eu queria saber do senhor se o senhor tem como fazer aquela ata nossa de educação para eu poder fazer registrar junto com o estatuto. Já recebi o material aqui, eu te preparo. Tá? Obrigada, Deus te abençoe. Nada. Vamos lá, próximo. É isso aí, Jocinete. Vamos lá, Milene, com você. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Santa Caixa. Boa noite. Santa Caixa, a minha pergunta é rápida, ela é um pouco pueril, tá? Até me perdoe se for demais. Eu fiquei com uma dúvida com relação ao seguinte: sim, a gente precisa de 6 pessoas para começar, para formar uma associação, uma entidade. E aí, presidente, vice-presidente... Presidente, tesoureiro, secretário e um suplente. E aí, o conselho... Conselho fiscal, um titular e um suplente. Necessariamente tem que ser um fiscal. Não, o Conselho Fiscal, como eu falei para você não vai receber nenhuma subvenção coisa parecida, a lei, a Código Civil não precisa, pode ser simplesmente não existir o Conselho Fiscal, não tem necessidade, tá? E aí, se você receber recurso público, é obrigado, caso contrário, não. Se eu não puser o Conselho Fiscal, o que eu ponho? Não põe nada, só põe o presidente, o tesoureiro, o secretário, e tem que ter mais 3 associados. E pode entrar como associados, não necessariamente. Isso, porque é o seguinte, o que a lei me fala no cartório, ele tem que ter 6 membros associados para o registro. Tá? Tá. Ela não está falando em que cargos, tá bom? Eu fiquei confusa. E, seu Takashi, o Flávio daqui da Bijica mandou um e-mail para a gente mexer no estatuto do pessoal. Eu não tenho certeza se o senhor recebeu. Posso reencaminhar o e-mail do senhor? Pode mandar, não recebi não, pode mandar, tá? Eu achei. Muito obrigada, viu? Nada. Próximo. Agora, Seu Takashi, boa noite. Boa noite. Seu Takashi, é o seguinte, é uma pergunta que eu tenho aqui, um certo receio, por exemplo. Qual o mecanismo que a gente pode usar para evitar que outras pessoas, né, elas tomem a associação que o grupo gestor inicial formou? Por exemplo, né, o grupo gestor de, sei lá, 6 amigos cria uma associação com gestão de 3 anos, né? Aí, durante esses 3 anos, outras pessoas elas vão entrar na associação e viram associados mantenedores. Não, é o seguinte, veja bem, o que a gente deixa normalmente recomendado, escrito no estatuto, é que o que o Código Civil me fala? Eu posso criar categorias de associados ou cotas de participação para restringir o poder de administração. Então, o que eu faço? Eu posso pôr associado contribuinte, profissional, o que for, e também crio o associado mantenedor. Então, os associados mantenedores são profissionais que se comprometem a se manter. E a gente deixa escrito no estatuto que estas pessoas, associados mantenedores, que podem ser eleitos a cargos eletivos para a gestão da organização. Entendeu bem? Então, eu posso ter 10 mil associados, mas eu tenho só 10 associados mantenedores, então eles que podem indicar os gestores do processo e não os demais, tá? Tá. E uma pessoa que entra para ser associado, ela não pode virar um associado mantenedor? Não, se você estiver entrando com dinheiro e está ajudando a manter o negócio, sim, até pode. Por isso que a gente cria uma categoria intermediária, que eu coloco o quê? Efetivados. Então, o que acontece é o seguinte, eu não sei se essa pessoa tem o mesmo espírito de trabalho com a gente, não é porque tem dinheiro que entrou, vai querer comandar. Então, eu posso colocar ele como categoria efetivo, no qual nós vamos ver o comportamento dele no processo, e se ele for realmente confiável no processo, aí eu posso colocar como mantenedor, entendeu? Então, eu faço essa distinção desse processo, tá? Tá. Ele não entra direto como associado mantenedor. Porque tem muita gente que coloca no estatuto também
a categoria de fundador. Só que o fundador não quer dizer que, por ser fundador no processo, que ele tenha a condição de administrar. E muitas vezes ele foi um fundador, que teve a ideia, mas muitas vezes ele não tem a prática da atividade constante do processo e ele, às vezes, não consegue conduzir o trabalho. Ou então, se colocar como fundador, quanto mais a entidade ficar mais velha, só tem os velhos lá, trabalhando lá. Então, o que acontece? Fica inerte. Aí vai chegar um momento que os fundadores morreram e você vai fazer o quê com a entidade? Não tem ninguém mais para assumir, entendeu? Então, a gente usa a palavra de associado mantenedor e o associado, né, efetivo, e cria as condições para que eles possam ser realmente gestores da organização, tá? Tá, joia, entendi, muito obrigado. Vamos lá. Próximo. Genaro. Ô, doutora Sueli, a Tainá tinha levantado a mão antes, ela deve ter tido algum problema, ela voltou para o fim da fila, vê se ela quer, acho que seria até o mais correto, né? Acho que todo mundo deve concordar. Sério? Eu não vi, ela aparece lá embaixo para mim, mas tudo bem. Ela tinha levantado a mão bem antes, por favor. Tá bom. Tainá, então, Tainá. Obrigada, Genaro. Caí aqui. Oi, Takashi. Oi, pessoal. Tudo bem? Takashi, tem algumas perguntas bem específicas, né? Você começou a falar dos associados profissionais, né? Sim. E aí a gente tem aqui um conselho de profissionais, né? Que são poucas pessoas, né? No mínimo 2 pessoas que você tinha falado. Então, a gente tem coordenador e 2 adjuntos. Mas a maioria dos associados do Ambienta são profissionais, né? Engenheiro ambiental, geólogo, biólogo, engenheiro agrônomo. E aí a gente está cogitando criar um departamento técnico, né? Sim. E aí o que eu queria saber é, todos os associados profissionais devem estar nesse departamento técnico? Depende de qual é o departamento técnico de quê, né? Que precisa verificar. Se, por exemplo, é de biologia, é só biólogo. Se é a questão, né, de florestal no processo, então só o agrônomo, engenheiro ambiental, assim por diante. Você pode dividir em qual tipo de departamento que pode ser feito, tá? Mas a gente pode criar um departamento técnico só e estarem todos os profissionais nele? Até pode, depende depois do assunto, que às vezes tem um melindre depois, pessoal. No começo, como você não tem muito questionamento, que nós falamos, então pode criar um departamento só técnico no processo e depois você pode evoluir a divisão dele conforme necessidade, tá? Tá, e aí é o que você falou, esse centro de custo, ele é autônomo, né? Ele tem Sim. autonomia para definir as questões de conta, As enfim. despesas, o que tem que gastar, o que investimento tem que fazer, ou precisa comprar livro, precisa comprar material, o que vai definir, né? Se participa de evento ou traz um evento, então esse é o grupo que vai definir isso, tá? Tá, e aí outras coisas só. Você comentou bastante hoje também da questão das normas administrativas e operacionais, né? Sim. Então, eu queria te perguntar uma coisa. A gente pode repetir nas nossas normas várias questões, por exemplo, de corpo de associados, de diferença de associados, quais as funções, os direitos e deveres de cada tipo de associado, né? Sim. A gente repete tudo isso que já está no estatuto. E aí, por exemplo, administrativos a gente vai colocar, é o que você falou, por exemplo, na questão da prestação de serviço, que é o que a gente mais faz aqui, né? Como a gente vai apresentar uma proposta comercial, em que ela tem que estar num documento timbrado, como que a gente vai fazer o levantamento dos custos de serviço através de uma tabela, vai precisar fazer contrato, então vai tudo entrar nas normas administrativas. Aí, tipo assim, a parte operacional é a execução dessa atividade, tá? Tá. Né? Enquanto você está elaborando a proposta, o contrato, ela é todinha administrativa. Agora, vou para a execução do processo. Eu vou precisar fazer visita técnica na empresa, tal. Então, preciso definir quantas visitas que eu preciso fazer, o que eu devo observar nas visitas, como é que eu devo documentar essas visitas e o que eu vi na visita, o relatório, tal, que eu preciso produzir. Aí, norma operacional. Tá? Por exemplo, a pessoa foi fazer um deslocamento, foi dormir fora um dia num hotel, aí precisa guardar a nota fiscal, apresentar para a secretaria. Isso tudo entra no operacional. Nota operacional. Porque aí, esse é o procedimento que a pessoa tem que ter para verificar essa atividade
para poder comprovar essas ações, né? E aí eu posso dizer, você pode ir no hotel, né? A pessoa, por exemplo, assim, é comum na atividade ter despesa que está assim, não é convencional. Vamos supor assim, antigamente tinha câmera fotográfica, então tinha câmera fotográfica, tinha que comprar um monte de coisa. Hoje não, hoje tem um celular, a gente tira através do celular, não é isso? Então, aqueles arquivos que ele tirou naquela foto, naquele documentário, tá certo que ele utilizou a câmera, ele pode precisar para os seus serviços complementares, mas no momento que terminou o serviço dele, aquilo já é um arquivo morto, não é isso? Então, só que para a associação eu preciso daquele arquivo. Então, ele precisa transmitir aquilo para o arquivo da associação para você documentar e deixar guardado. No celular dele, ele pode apagar, não é isso? Tá. Isso precisa estar na norma operacional, tá bem? Porque ele é resultado de um trabalho técnico que ele fez essa foto, mas ela pode ficar no arquivo da pessoa física enquanto perdurar as atividades, mas esses documentos têm que estar também tirado cópia dentro da associação e mantido nos seus arquivos para ter a comprovação do trabalho realizado, tá? Tá. E aí a gente homologa essas normas administrativas e operacionais em uma Assembleia Geral Ordinária? Não precisa ser nem assembleia. A norma, quando você tiver concluído todo o processo, aí você pode fazer uma extraordinária só para discutir isso, né? Não é, ordinária é para provar conta e plano de trabalho. Tá. Então, isso é uma assembleia extraordinária, tá? Tá bom. Obrigada, Takashi. Isso. Vamos lá. Próximo. Obrigada, Genaro. De nada, Tainá. É que eu observei mesmo, aliás, me desculpar com o restante do pessoal que ficou entre nós aí nessa sua segunda levantada de mão, mas todo mundo ia querer a mesma coisa. Tá bom, Takashi, boa noite. Boa noite mais uma vez a todos. Hoje, no finalzinho da tarde, eu recebi um amigo advogado, até já falei alguma coisa aqui mencionando ele, que ele está se envolvendo com o terceiro setor. Ele presta serviço na área especializado mais em INSS, imposto de renda, não, afastamento de serviço, essas coisas. E ele veio me falar de uma pessoa que mudou aqui para a Americana e que quer abrir uma associação voltado para criança. Eu até contei aquela historinha sua lá do juiz que te ligou, queria abrir. Contei a historinha que eu já tinha contado. Mas eu contei de novo, né, para ele saber, para ele fixar. Acontece o seguinte, essa organização que essa pessoa que mudou para cá quer abrir aqui em Americana é uma rede que já existe, deve ter uma fonte de renda com uma marca, inclusive eles vão manter, né, é para dar suporte para criança em estado de vulnerabilidade. Então, e aí, já tem o estatuto dessa associação, aí ele mandou o modelo, tem 41 artigos. Aí eu já falei, olha, sem condições, né? Sem condições. Enfim, mas aí vai marcar uma hora para a gente conversar, eu tenho acesso aqui à promoção social da cidade, que vai dar uma força muito grande. É só para dizer que quando chegar para você, já vai ter vai estar muito bem encaminhado. Tá. Essas ações dessas organizações, a gente tem feito uma proposta para que eles possam fazer as atividades delas como contraturno escolar, e para que não faça a atividade isoladamente como eles acham que deve ser feito, e sim para complementar o que as escolas não conseguem fazer. Então, isso tem um nome técnico chamado contraturno escolar, e tem toda uma normatização que pode ser obedecido juntamente com a Secretaria de Educação, para que essa atividade não seja considerada como exploração de menor, como a gente brinca, tá? Então, ela possa estar realmente ajudando, abrigando as crianças, se estão na escola, não estão por enquanto, não tem problema nenhum, mas que eu preciso fazer com que essa ação tenha esse motivado como esse apoio educacional no processo, tá? E assim, só complementando, Takashi, isso aí a gente vai mandar depois para você, para preparar um estatuto adequado. E o exemplo que eu dei, assim, olha, não adianta nada querer socorrer a criança e o pai está lá com problema, não recebe nem um copo d'água. Né? Então, precisa estender um copo d'água para o pai e para a mãe. Um outro detalhe, eu comecei a fazer alguns contatos, algumas conexões, para fazer levantamento sobre a Agência de Desenvolvimento Econômico. Eu falei com alguns municípios e falei alguma coisa, achei que tinha lá, me indicaram, não tinha, aí eu falei algumas coisas, 2 municípios em estados diferentes. E certamente eles vão entrar em contato em algum momento. Mas
eu estou como intermediário. E teve um caso, Takashi, eu não vou falar aqui agora, que é uma agência de desenvolvimento que já desenvolve trabalho com a prefeitura. E aí eu tentei ligar na agência, mas o telefone não atendia, porque já era depois das 4. Eu falei na Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico do município, e não existe um entendimento entre a prefeitura e essa agência para fazer as compras através da agência. E eles já estão juntos. Então eu passei assim... Então, mas isso é só para a gente entender aqui, né, o grupo nosso aqui, que mesmo onde já tem agência, ou seja, está fazendo por menos da metade. Exatamente. Então a gente precisa estar atento, porque às vezes cria uma estrutura, já tem lá, já tem, está tudo bem. Não, não está. Está fazendo 10% talvez do que poderia estar fazendo. Isso. Por isso que nós vamos organizar esse ano o encontro das agências de desenvolvimento em São Paulo, por causa disso. Então, a gente está preparando, inclusive, por causa da pandemia, que a gente ficou meio enrolado, né? Mas entre outubro e novembro vai acontecer o encontro das agências de desenvolvimento em São Paulo, tá? Já está programado, justamente fazer com que a gente faça os encontros periodicamente para poder nivelar as informações com o pessoal, tá? Tá, joia. Muito obrigado, Takashi. Muito obrigado. Obrigado a você. Até mais. Próximo é o Cir Breno. Professor, boa noite, turma, boa noite, gente. Boa noite. Espero que estejam todos bem. Professor, eu falo aqui de Manaus, mas falando um pouco lá da nossa região de Altazes, eu consegui pegar o plano diretor. Foi uma luta conseguir isso, eu não tenho ideia, mas finalmente consegui pegar o plano diretor. Tá. E eu analisando, fazendo uma literatura bem rápida, o plano diretor foi assinado em 2009. E muitas coisas que foram estabelecidas no plano diretor não aconteceram. E aí eu queria perguntar para o senhor, para a gente fazer as propostas de leis que não existem no município, a iniciativa civil, ela pode fazer essas propostas administrativas e operacionais? Sim. Ou tem que ser através dos conselhos municipais, do Conselho Municipal? Não, é o seguinte, a proposição de lei é bem claro, tá? Qualquer cidadão, né, pode propor as leis, desde que esteja baseado numa lei estadual ou federal, e pode propor, tá? O prefeito, muita gente acha que ele que vai mandar as leis. Não. O prefeito só pode mandar leis sobre orçamento e planos de cargos e salários, mais nada. Os demais assuntos não é atribuição do executivo, e sim dentro da Câmara. Administrativas, no caso, tem que vir da Câmara através da Câmara Legislativa, no caso, né? Aí, dentro da Câmara Municipal, eles têm as chamadas comissões. Então, tem a comissão de saúde, comissão de educação, tem tudo. Então, se o assunto é assunto de saúde, você tem que procurar o vereador que faz parte da comissão de saúde. Se você não apresentar para ele, se você apresentou assunto de saúde para educação, não vai para frente, porque não é atribuição dele, e não pode ficar entrando na seara do outro, vamos chamar. Tá? No nosso caso, envolve a questão ambiental, né, dos projetos que a gente pensa em fazer lá, da piscicultura, que a gente tanto comenta com o senhor, e inclusive no plano diretor, tem lá dizendo que a prefeitura tem que criar um condomínio consorciado de produção, só que em forma de cooperativa. Sim. E aí, uma outra pergunta também para o senhor, né, para finalizar também, para não ter muito do tempo. O plano diretor, professor, ele pode sofrer alterações com o passar dos anos, ou ele é algo determinado? Não, todo ano tem que ser revisado. Porque eu acho que isso não está acontecendo também. Isso. Professor, é o seguinte, a cidade, quando a cidade é pequena, logicamente tem uma dinâmica diferente, então pode fazer a cada 2 anos, a 3 anos a revisão, mas o ideal é que faça a revisão periodicamente, nem que seja a cada 2, 3 anos, tá? O ideal é que faça anualmente, mas caso contrário, pode estabelecer isso, e isso pode estar na recomendação da própria do plano diretor, essa recomendação, porque não é só o plano diretor convencional, não. Depois tem a questão dos resíduos, do saneamento, tem uma série de outros planos que tem que ser superiores, né? Exatamente. Então, e aí tem que ajudar os conselhos municipais a entender esse mecanismo também, porque grande parte dos conselheiros... E aí é esse martelo que eu queria bater com o senhor, em saber como se... Porque lá eu estou sozinho em Altazes, eu moro em Manaus, conheço o pessoal, o Stan, o Rafael, mas assim, eu queria saber como é que a gente com o CIMASA, como é que a gente pode abordar
o pessoal lá em Altazes, e até mesmo pedir esse apoio do senhor para a gente Então, adentrar no conceito de lá fazer... existem os conselhos municipais, que a lei obriga a ter, não é isso? Tá? Então, através dos conselhos municipais, que pode mobilizar isso. Ou se, por acaso, os conselheiros não têm condições de mobilizar, você pode mobilizar as respectivas secretarias do município, ou ainda, como eu falei para a Jocinete há pouco tempo, existe a Câmara Municipal, tem a Escola do Legislativo. Tá? Então, todos os municípios têm, e lá tem, inclusive, recursos para essa finalidade, de treinamento e capacitação do pessoal para isso. Tá? Bom, E aí... pode colaborar com a gente nessa? Sim. A gente pode... Eu vou tentar coordenar com o Alexandre, tá bom? Ou com o doutor Rafael, e a gente vai tocando mais sobre esse assunto. Tá muito obrigado, à gente. disposição. Desculpa aí, eu vou me prolongar bastante. Está à disposição. Até mais. Próximo. Próximo, eu Fabrício. Boa noite, professor Takashi. Boa noite, vou lá. Hoje eu tive reunião com dois advogados hoje, um rapaz que mexe com depósito de gás, uma distribuidora de gás. Eu consegui explicar para eles tudo sobre renúncia fiscal, sobre o terceiro setor, essas coisas tudo. A única coisa que eu não consegui explicar, no inciso 2 da Lei 9.249, qual é a maneira que a gente pega, que eles podem doar aqueles 1,5% para a associação. É para a educação e ensino. Então, a organização que vai ter que trabalhar com isso tem que ter atividade registrada no MEC. Então, se a escola está registrada no MEC, ou a Secretaria de Educação, mesma coisa. Então, tem que ter um CNPJ que tenha esse tipo de atividade. E aí, lá fala sobre educação e pesquisa. A educação, então, no caso, pode ser treinamento, capacitação dos funcionários, né, ou do mercado dele, que pode ser feito isso. Então, eu tenho que ter uma escola atrelada a você. E, no caso da pesquisa, dependendo do assunto da pesquisa, tem que ter o pesquisador, conforme a lei determina a lei, que é a questão de pesquisador que tenha os registros compatíveis de pesquisador, para isso no CAPES, tá? E tem que ter esse tipo de relação. Então, ele é um pouco mais complexo por causa desse desenvolvimento, tá? E nisso, então, a associação tem que ter alguma documentação para enviar para a faculdade ou tem que só que apresentar? Sim, só fazer um termo de cooperação com a faculdade para que você possa conhecer, como diz, condição de intermediar essa situação. Então, a gente chama de termo de cooperação, ela não tem valor, não tem nada, vamos trabalhar em conjunto, e aí define com isso as ações. E cada atividade que for fazer, você cria um termo aditivo para essa ação. Né? Tá? Mas a própria lei fala lá na 9.249, fala que tem que ser depositado em conta da associação. Da associação. Então, no caso, ela vai ser depositado na conta da escola ou da associação. Não. Se você tem o termo de cooperação com a escola, você pode receber esse dinheiro e você vai pagar uma parte de escola, tem outra despesa que tem que pagar. Porque se pagar para a escola no processo, você vai criar um problema na escola. Por que motivo? Porque a lei federal me fala o quê? Qualquer receita que a escola tiver, ela tem que dar correspondente a 20% em bolsa de estudo. Então, complica a vida dela se ela receber esse dinheiro. Tá? E muitas vezes não vai querer fazer isso. Agora, se for fazer via associação, eu tenho o termo de cooperação dela, então uma parte dos recursos eu repasso para despesas da faculdade, eu vou ser responsável por isso, e uma parte eu pago para a despesa operacional seu no processo. Então, por isso que tem que ter o termo de cooperação primeiro com a academia, para depois fazer o acordo com a empresa. Tá? Última questão, mas esse termo de cooperação é um modelo que já existe ou não tem isso? Nós temos que criar? Não tem, é só simples. Se você quiser mandar para mim quais são os compromissos, o que você quer fazer, nós já temos vários modelos de termo de cooperação, a gente pode passar para você e só você complementar a negociação que está fazendo. Tá? Tudo bem. Então. Muito obrigado, professor. Nada, que mais. Próximo. Próximo é o Raimundo. Boa noite, gente. Perguntas curtas e rápidas para a gente não perder tempo. Primeiro,
O professor falou que precisa ter um contrato para um prestador de serviço para poder gerar o pagamento da nota, etc. Uma proposta de serviços do prestador enviada por e-mail, aprovada por um diretor, né, ou por alguém do corpo gestor, ele serve como instrumento contratual? Pode, desde que você tenha o aceite no processo e que aquela proposta tenha todo o regulamento. Reza todas as obrigações de um e outro, o preço, tudo bonitinho, forma de pagamento, já serve como instrumento contratual. Não precisa burocratizar em ter muito... de gerar papel de contrato, modelo de contrato, vai para lá, vai para cá. A gente costuma usar isso aqui no Instituto. Tá? Outra coisa, a gente tem uma dificuldade muito grande na questão de prestações de contas, porque você tem cada parceiro que gera uma entrada, ele te dá um modelo de prestação de contas. Né? Então, a gente trabalha com a Universidade Federal Fluminense. A prestação de contas para a Universidade Federal Fluminense é uma coisa. A prestação de contas para a Coca-Cola é outra. A prestação de contas para um patrocinador é uma terceira. Cada um pede de um jeito. Né? Exatamente. E a gente tenta manter os nossos demonstrativos segmentados por projeto, para quando a gente tiver que fazer o balanço e o DRE, poder não misturar laranjas com bananas. Exatamente. Né? Isso é uma grande dificuldade, e a gente tem essa dificuldade de segmentar esses formatos e depois compilar isso num negócio só. Né? É uma tristeza você trabalhar assim. Eu acho que né, é uma dificuldade nossa educar o parceiro para que ele aceite um demonstrativo, uma prestação de contas padrão, uma coisa assim dentro das normas de contabilidade. Eles não aceitam, eles querem da norma deles. Exatamente. Tem alguma dica ou é essa sofrência mesmo? Não, isso é assim mesmo. Isso é o seguinte, o que acontece com isso, tá? Em primeiro lugar, porque a pessoa que está colocando dinheiro também tem que responder pelo dinheiro que foi repassado para a organização, né? Tem que ter a tranquilidade. Então, por segurança dele, exige essas questões, né? Agora, se você tem uma organização já preparada para essa finalidade, qual tem centro de custo, tem tudo, isso é coisa rotina que eu falo, dá para transformar numa rotina. É trabalhoso? Mas graças ao computador dá para facilitar bem esse processo. Sim. Mas não tem jeito, né? Você não tem uma norma que você possa ser pessoa que diz, não, eu sou obrigado a fazer assim, então aceite. Não, você tem que aceitar o que ele quer, porque ele é o freguês, né? Ele é o cliente, ele tem sempre razão. Paciência. Finalmente, terceira e última pergunta. O senhor coloca que não tem lucro, não tem prejuízo, tem resultado. Na própria NBC 10, a gente tem que... na demonstração das origens de aplicações, a palavra resultado deve ser substituída por superávit ou déficit. Eu entendo que resultado ele pode ser superávit ou déficit. Sim. Né? Para a associação seria isso. O resultado para uma empresa seria lucro e prejuízo. Resultado é o termo genérico, déficit e superávit é o termo específico, se é positivo ou negativo. E normalmente, o que não cria, que o pessoal faz confusão, é a criação dos fundos, que a própria norma de contabilidade exige, no caso, tá? E as organizações não fazem esses fundos. Para você colocar os superávites nos fundos respectivos de gastos futuros que você vai ter que compensar no futuro para não configurar lucro. Certo? Exatamente. Isso que tem que ser feito, que isso o pessoal esquece de fazer. Apesar da norma exigir que faça, está escrito em plural. O problema é conseguir o superávit. Mas tudo bem. Obrigado, professor. Que mais? Próximo. Oi, professor. Eu que levantei a mão. Deixa eu abrir aqui para que todos possam me ver. Então, uma associação, ela pode prestar assessoria a outras associações e cobrar por isso? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Departamento de assessoria, né? Sim, ela é um serviço de assistência, assessorias a outras organizações. Isso, inclusive, está previsto na lei da LOAS também, tá? É tranquilo, tá? Independente da sua atividade, né? Independente da sua atividade, tá? Ok, era isso. Obrigada. Próximo é o Silvio. Oi, boa noite, Takashi, tudo bem? Boa noite. Tudo lá? Takashi, eu estou com a Lucimar e o Jairo na associação aqui de Manaus, e a gente está fazendo um contrato justamente sobre essa prestação de serviço. E você levantou 3 pontos que eu
não entendi muito bem. Por exemplo, a retenção do imposto de renda. No caso, essa prestadora de serviço, ela é optante do Simples. Então, eu posso mencionar apenas a prestação do DAS, do Simples Nacional? Sim, não só isso, qualquer prestação de serviço, a lei do imposto de renda fala que o imposto devido tem que ser retido na fonte, não é isso? Tá? Sim. O problema é que como ela é PJ para PJ, e aí é simples, eu acho que já vem embutido no Simples, não vem não? Eu posso estar errado. Não. Na prestação de serviço, conforme o valor da nota, tem que ter a retenção. Entendi. Tá. Comprovante de pagamento de tributos, tá dentro disso. Observar a criação do fundo do trabalhador. O prestador de serviço também tem que ter um fundo do trabalhador? Porque é o seguinte, como essa pessoa não é uma coisa esporádica no processo e ele está trabalhando constantemente esse mecanismo, a questão do direito do trabalhador da Constituição, ela é bem claro, né? A Constituição Federal define isso no artigo 7, a questão do direito do trabalhador rural e urbano, né? Então, a questão do direito ao 13º, a férias, né? E a questão do FGTS são direito do trabalhador. Então, se ela vai estar fazendo trabalho constantemente, é preciso fazer um provisionamento e criar um fundo para isso. Então, o que a gente faz? Uma retenção desse valor e você cria uma norma de quando é que você pode liberar esse dinheiro. Então, se é o 13º processo, quando chegar em novembro, eu posso liberar esse dinheiro para eles. Entendeu? Então, entendi. Se essa empresa que vai prestar o serviço for atuar apenas os sócios, eu ainda preciso ter esses 15%? Sim, preciso. É sempre bom ter. Amanhã ação trabalhista, você não tem como fugir disso, né? Você não obedeceu o princípio do trabalhador que está na Constituição, tá? Não é nem CLT, tá? Tá bom. Tá bom? Beleza. Tá certo. Show. Valeu. Pode ser o Temos próximo, o Rubem e, em seguida, a Maria Beatriz. Vai lá. Cadê o nosso amigo Rubens? Cadê o Rubem? Rubem? Será que ele deve estar com... Ok. Agora? Boa noite a todos aí. Takashi, minha dúvida aqui é o seguinte. O Código Civil, a Lei 10.406 de 2002, ele não determina, não detalha a questão do Conselho Fiscal. Não tem exigência. Não tem essa exigência legal. Sim. Mas, se você for analisar, as empresas americanas têm a diretoria e um conselho que ele funciona, ele fiscaliza e ele delibera. Tá certo? Uma coisa única, que nem a gente faz aqui no nosso condomínio, né? O conselho faz tudo. A lei da SA, a 6404 de 76, ele criou conselho de administração, diretoria e conselho fiscal. Para separar conselho de administração, que delibera, a diretoria que executa, o fiscal que fiscaliza. E o que a gente vê aí é que, na prática, toda associação tem lá um conselho fiscal. Sim. E aí a questão é o seguinte, por que eu coloco e por que eu posso suprimir ou não? Se você for uma associação que receba recursos públicos ou se quer ser uma OCIP, é obrigado a ter o conselho fiscal. Então, se eu vou trabalhar com ente público, com algum dinheiro público, você é obrigado a ter o conselho fiscal. Tá? Se você não vai trabalhar com nenhum recurso público, nem patrocínio de ninguém, não precisa de nada disso. Então, o patrocínio privado também ele quer uma fiscalização. Lógico. E não só quer, eu devo fazer com que o patrocinador componha o conselho fiscal, para ele saber o que do dinheiro que ele está passando, se o que está dando é merreca, ou está sobrando dinheiro, e ele poder saber esse processo disso. Então, eu acho que é o mínimo que uma associação pode fazer aos investidores, patrocinadores, que eles sejam membros fiscais do processo. Tá? Então, agora você levantou uma bola aí, deixa eu rebater aqui. Vamos supor aí, como eu vi aí, tem uma entidade que tem 2, 3
projetos diferentes, um com a Coca-Cola, outro com outro, enfim. Eu faço conselho, subconselho dentro do conselho fiscal para cada entidade? Não tem necessidade. O que ele tem que saber é o seguinte: como é que a organização trabalha, quais são as atividades, e não só fiscalizar o dinheiro dele, mas sim da organização. Então, porque muitas vezes ele está patrocinando um tiquinho de uma coisa só e ele está achando que está patrocinando tudo, desgraçado, entendeu? Então tem que falar, nossa, pera Deus, você está patrocinando só isso. Nosso projeto tem isso, isso, aquilo também. Então, a pessoa tem que saber a íntegra da organização, como é que está sendo feito o processo, tá? Porque não adianta só o cara patrocinar e só vigiar o que isso, tá? Então, eu faria, por exemplo, assim, eu tenho 3 pessoas no Conselho Fiscal, eu coloco 1 ou 2 vagas para um conselheiro externo, que seria um patrocinador? Isso. Eu deixo escrito no estatuto, normalmente, que qualquer patrocinador ou efetivamente venha participar do processo, ele pode indicar seu representante. Então, se o cara vai ter 10, 15, 2, 14 conselho fiscal, sem problema nenhum, tá? Entendi. Tá? Então, deixa bem escrito. Enquanto perdurar... Mas pode... E não limita o número. Não. É o mínimo, tá? Só a gente coloca, tá bom? Ok, tá bom. Tá bom, próximo. Beatriz. Posso perguntar, Takashi? Pode. Takashi, a gente está atrasado com as AGO por causa da pandemia e tal. Sim. Fazendo a AGO daqui 15 dias, 20 dias, ela vai ser AGO ou vai ser AGE? AGE, porque a data do estatuto é bem claro que se você marcou na segunda quinzena de março, esse é o pedido que tem que ser feito AGO. Não foi feito, a partir do outro dia, AGE. Aí menciona que é uma Assembleia Extraordinária devido a essa situação total e acabou, tá? Tá, e quando não tem AGO, tem algum problema? Não, porque aí não tem plano de trabalho aprovado, né? Só mencionar que não houve o AGO no período em função da situação da pandemia, o documento não ficou pronto, alguma coisa assim. Mesmo que a pauta seja prestação de contas e aprovação de plano de trabalho. Sim, ela é uma AGE. Tá? O que interessa é a data que foi definida para a realização, tá? Eu queria só fazer Pode falar. Eu queria fazer uma apresentação com o doutor Antônio Melo Martini, presidente da OAB aqui do Iguaçu. Está participando aí com a gente desde ontem. Queria agradecer e colocar ele à disposição para todo mundo aí também. Tá bom, vou botar ele na fria, né? Obrigada. Que legal. Seja bem-vindo. Estou aprendendo aqui com vocês, gente. A contabilidade não é meu forte, não. Mas aqui estou aprendendo muito. Até o que fala de direito aqui, a gente tem sempre que aprender, né? Fico grato, deixa você estar junto. Tá bom, obrigado. Verdade. Takashi, não se vá. Silvia. Última dúvida. A última conversou comigo agora e surgiu essa dúvida. A gente conversou do PJ, questão do fundo, do imposto de renda. E quando for para a pessoa física, o prestador de serviço? Mesma coisa. Segue até o fundo do trabalhador também? Sim. Porque a pessoa física, ele pode entrar com ação trabalhista numa boa. Pô. É pior ainda. Não, então peraí, que eu acho que eu não entendi. Então, esse fundo, quem tem que criar é a associação ou o prestador? A associação. Tá, não. Eu entendi que. Retenção. Entendi. Eu entendi que o prestador também teria que ter esse fundo. Não. Tá bom. Tá tudo bom? bem. É dele, a conta é dele. Eu vou pagar para ele, né? Beleza. Só vou deixar guardado. Isso, só isso. Tá bom. Beleza. Tá bom, obrigadão. Vamos lá? Ok, professor, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Não vai dar para perguntar mais nenhuma. Só uma. Tu te inscreveu? Levantei a mão aí, levantei dois braços, Takashi, Lucimar, tudo bem? Pode falar. Boa noite.
A última dúvida, o Silvio acabou tirando aí. O Silvio é nosso jurídico aqui do Grupo Médico Santa Clara, tá? A minha primeira pergunta é a seguinte: você falou na formação do Conselho de Profissionais. Se dentro de uma associação que é saúde, ela tem projetos conforme a cartilha da ANS, voltadas para idosos, para crianças, para gestantes, esse conselho de profissional ele pode se dividir em núcleos de especialidades? Porque tem especialidade, no caso, conforme o tipo de atendimento que você faz, você é obrigado a ter essa divisão, não é bem? Que um cardiologista não conversa com um pediatra, ou etc, etc. Acontece isso. Então, e a denominação é essa mesma? São núcleos? Sim, núcleos. Não, núcleos, isso, né? Isso, exatamente. Tá? E esses núcleos, eles precisam ser aprovados em alguma assembleia? Não. É só uma ata do Conselho de Administração aceitando, porque esses núcleos podem ser extintos, pode ser aumentado e pode estabelecer várias regras. Porque é projeto, depois. né? Projeto Isso. tem início, meio e fim, né? Exatamente. Tá? E a minha outra pergunta, aquelas empresas que já têm, que elas precisam elas podem fazer a doação de 2% lá para ter a renúncia fiscal, Sim. né? As que já têm instituição, ou seja, associação. Vou dar um exemplo aqui, a Samsung tem lá o Instituto de P&D deles. É esse recurso que já vai para lá e ele não pode dar para outra associação? Não tem nada que ver P&D com renúncia fiscal. São duas leis completamente diferentes. Porque P&D é do imposto de renda, né? Isso. Tá? E o outro é do faturamento. É da base de cálculo do imposto, diferente, tá? Pode acumular os dois, tá? Sem problema nenhum. Tá beleza. Bom? Obrigada, Takashi. Obrigada, pessoal. Bom, vamos encerrando então, já passou o tempo, né? Vamos. Muito obrigada. Boa noite a todos e até segunda, né, professor? Tá bom. Boa noite a todos. Obrigada. Mais um dia de trabalho. Obrigada. Boa noite. Boa noite.